Aqui acreditamos que cada pessoa carrega o universo, que perguntas profundas abrem caminhos, que ouvir o outro é um ato de coragem e de amor. Neste espaço, a pressa fica lá fora. Aqui respiramos ideias, memórias, sonhos e verdades. Aqui cada história é uma ponte, ligando quem fomos, quem somos e quem poderemos ser. Bem-vindos às Conversas Fora da Caixa, onde a inspiração encontra a humanidade e onde o ser humano é o primeiro passo para transformar o mundo. O meu nome é Joaquim Sobreiro Duarte e hoje tenho à conversa comigo um profissional dedicado e de excelência. Alguém que dedica a sua vida à saúde mental. Mas bem, melhor do que tudo, Nelson, bem-vindo aqui a estas nossas conversas. Sim, muito gosto em estar aqui contigo. Já te conheço há bastantes anos. É verdade, já há alguns anos, não é? Alguns anos. E sempre fui teu fã. E além disso, a alcunha que eu sempre te tratei é pelo Águia, não é? Porque simbolizas muito a renovação típica da metáfora da águia. E cada vez que eu te vejo, cada vez que estamos juntos, sempre te vejo nessa renovação. Incluindo este projeto fantástico ao qual me convidaste. Eu sempre com muito prazer de estar a participar nele. Sinto isso muito como se fosse uma fênix que renasce, como se fosse uma águia que sempre se renova. E muitos parabéns por isso. Obrigado. Olha, bem-vindo aqui a este espaço. Nesta nossa conversa, que é uma conversa fora da caixa, de uma forma tranquila, irmos um pouco. Nós, por vezes, conhecemos as pessoas hoje, mas elas tiveram ontem. História de vida. Têm uma história de vida. Aquela pergunta que é uma pergunta fácil, às vezes de resposta difícil. Quem é o Nelson Oliveira? Nelson Oliveira. O Nelson Oliveira é um sonhador. É um criativo nato. E estou a dizer isto porque me sinto emocionado pela minha criança interior, que é quem me alimenta em tudo aquilo que possa fazer. Então o Nelson Oliveira sempre foi um criativo nato. E é aquele que sempre quer voar. E se já alto estiver a voar, ele sempre se pergunta se pode voar mais alto. Não é por arrogância ou falta de humildade ou desejo de sempre crescer, mas às vezes é mesmo pela criatividade de sempre fazer mais, melhor. É essa a pessoa. Então eu sinto muito que na minha área íntima sou como se fosse uma criança criativa, empreendedora, que sempre se questiona se pode fazer de outra forma. O desbravador de caminhos. Boa essa. E é aquilo que eu sinto muito. Desbravador de caminhos. Se recuarmos mais alguns anos atrás, aquela criança, qual era o sonho daquela criança? Aquela criança sempre tinha o sonho, sabes, de crescer, sentir-se especial. Então essa criança, e hoje eu reconheço isso enquanto adulto, que essa criança sempre tinha o sonho de desejar crescer, sentir-se especial, amada, desejada, acolhida. Se calhar por muito disso é que eu hoje procurei crescer ou fazer aquilo que estou hoje a fazer, talvez pela minha criança sentir que era esse o desejo que ela queria ter, talvez por uma necessidade emocional que ela procurasse compreender. Eu sou filho de um José e de uma Maria, portanto o meu nome seria Jesus. Mas na realidade o meu José era um pai ausente, não é? Porque trabalhava nos transportes, não é? De longo curso, e então estava ausente de domingo à noite até sexta-feira à noite. Então esta criança cresceu com uma mãe bastante atarefada, em que tinha em casa 3 crianças, que eram 2 filhos e um adulto, não é? Que eram 3 homens em casa para ela cuidar. Então esta criança aprendeu a trabalhar muito sozinha, a brincar muito sozinha, a ver a vida muito sozinha. E a palavra utilizada foi trabalhar, porque sempre vi um pai e uma mãe a trabalhar. E quando o pai vinha da sexta-feira à noite, o sábado e o domingo tínhamos as nossas tarefas, não só as domésticas, mas também as tarefas da agricultura. Claro. Então, desde pequeno, que o trabalho fez parte da minha educação. E era o trabalho da agricultura e outros trabalhos mesmo em casa. Sim. Então foi uma criança que este meu tempo de crescer foi dedicado ao trabalho, ao desenvolver, ao fazer, ao prosperar, ao evoluir. Nada nos é oferecido, digamos assim. Sempre teve que ser construído. Claro que à medida que eu vou
crescendo e vivendo, talvez me tenha vivido a ensinar esta criança a viver um pouco mais, sem ser no sacrifício do trabalho para ter tudo aquilo que quisesse ter, mas sim que se permita viver, sentir um pouco mais a vida. Yeah. Muito interessante. Yeah. E era o sonho de ser um cuidador? Eu do que me recordo, eu sempre fui investigador. E então eu fazia algumas experiências com animais e fazia algumas experiências químicas lá por casa. E então os meus pais sempre deram muita liberdade à minha curiosidade de querer sempre aprender e saber coisas fora da caixa, como aqui estamos. Então eu lembro-me de ter numa caixa de sapatos, eu tinha uma aranha que estava num determinado momento, provavelmente eu não sei porque eu não domino a área, mas que devia estar para pôr ovos ou qualquer coisa assim. E a minha mãe, quando está a limpar o quarto e vê aquela caixa de aranhas que eu já não me recordava de ter lá posto, eu tinha tinha lá um conjunto enorme de aranhas. Tanto quando ela abriu aquilo, elas estavam todas a correr. Portanto, aquilo foi criado em casa. Eu tinha aquilo guardado lá. Desde as experiências que fazia com frasquinhos ou outros frasquinhos com experiências químicas, desde fazer geologia no forno, o forno de fazer o pão. Então havia enxofre, que se nós aquecêssemos o enxofre a uma determinada temperatura e se ele arrefecesse lentamente ele fazia cristais. Então eu devia ter 7, 8 anos e fazia isso. Era este tipo de criança. Depois mais tarde eu comecei a olhar muito para a saúde e quando olhava para a saúde comecei-me a apaixonar pelo desenvolver saúde, por construir a saúde, e então nesse processo eu sempre fui o socorrista dos escuteiros. Que eu entrei nos escuteiros desde os 6 anos, então sempre fui o socorrista, sempre tive esse processo. Que eu com 12 ou 13 anos já tinha estudado os primeiros socorros, como é que aquilo trabalhava. Também na minha família sempre tive pessoas ligadas aos bombeiros, também posso ter influenciado. Então esse desejo de evoluir para a área da saúde começou muito provavelmente nessa idade, nessas idades, nesse interesse de evoluir. Depois as coisas vão evoluindo. Com certeza. Vão crescendo e vão evoluindo, e cursos que se foram tirando e interesses que se foram tendo, e acredito que os meus pais sempre me foram patrocinando as lícitas loucuras fora da caixa, né? Que fui tendo e fui desenvolvendo. Mais ou menos assim. E o ir até à enfermagem, não é? A licenciatura de enfermagem, ela surgiu num período de tempo em que eu comecei mesmo a focar-me em desenvolver essas capacidades de atender o outro, de cuidar do outro, e sempre foi para o pré-hospitalar. O meu sonho era pré-hospitalar. Tanto que durante o curso eu fiz muitas formações extra nesse sentido, de me desenvolver no pré-hospitalar. Eu no primeiro ano, e estou a dizer isto aqui publicamente, eu estive para chumbar. E então eu sentia muita vergonha, porque o cadeirão da anatomia, exato. E então o cadeirão da anatomia que eu tive não foi o melhor irmão que eu tive. Na realidade tive grandes dificuldades porque havia uma vida social extracurricular que se tinha académica, que para mim era uma novidade que eu estava a ter, e então eu provavelmente teria muitas festas, muitas saídas, não é? Só para não dizer que as tive. E então eu lembro-me de quando terminei o ano e tinha o cadeirão da anatomia para concluir, e tínhamos um exame extra para se fazer, e eu tive a amabilidade de o chumbar, e então faltava-me um exame para setembro, e eu passei o santo verão a estudar. E os meus pais perguntavam-me: então, mas estás a estudar? E eu dizia: para fazer melhorias. E eu só pensava que vergonha é dos meus pais se sacrificarem tanto a trabalhar e me sustentarem, porque eu sentia que tudo o que eu lhes pedia eles patrocinavam. Claro. E eu tinha a irresponsabilidade de me ter provocado aquilo, e não há forma de passar para um segundo ano com cadeirões para trás, porque no segundo ano eu já tinha algumas intervenções em hospitalar, e saber pouco do corpo humano não faria sentido, não é? Então a anatomia tinha que se fazer. Acabei por fazer e ultrapassar esse processo, e isso serviu-me de lição, sabes? Eu senti-me como se fosse tão irresponsável naquele trabalho e no valor que eu não estava a respeitar os meus pais. Serviu-me de lição profunda. Eu dediquei-me ao segundo ano e ao terceiro ano e terminei. Fui o aluno
o melhor aluno finalista da faculdade. Recebi um prémio e tudo com o melhor aluno. Claro que a minha mãe, e que agora já sabe, nunca sabe que eu tive para chumbar no primeiro ano. E terminei como o melhor aluno finalista da escola. E com todo o cuidado de agradecer àqueles que me patrocinaram, que era o pai e a mãe. Claro. Na altura a gente éramos miúdos, né? Subimos acima do palco, recebíamos o prémio e íamos embora. E eu, a tremer das mãos, tinha escrito à mão um discurso na noite anterior que achava que eu não vou sair daquele palco sem agradecer a quem me colocou no palco, não é? Claro. E então quando estava lá em cima tive essa forma de falar, ainda aquilo ainda saiu no jornal local. E foi engraçado, que é uma das recordações que eu tenho, é uma das âncoras emocionais mais fortes que eu tenho, da dedicação e do processo que a gente possa ter e da valorização que a gente possa ter de se dedicar. Sim. E todos nós podemos passar por situações indesejadas, negativas, que podemos nos julgar ou criticar, mas se sairmos dela, ou seja, eu equaciono muito que quanto pior tu estiveres, a comparação é com o melhor que tu possas estar. Então, se eu viver o estado mais profundo da irresponsabilidade académica que possa ter, que é viver, divertir, passear, usufruir tudo, porque eu vivi bem o meu académico, muitas pessoas dizem assim, se eu voltasse atrás ao académico fazia isto, eu fiz. Eu fazia aquilo, eu também fiz isso. Eu vivi daquela forma, eu também vivi. Mas é possível ajustar o académico com a vida social divertida, e esse foi o exemplo. Quanto importante foi, provavelmente, aquele cadeirão e aquela quase que uma sensação de insucesso. É verdade. Quanto importante ele foi. Foi um grande abanar, porque isso fez de mim o profissional dedicado que depois construí. E o mais interessante, acabei a licenciatura pronto para trabalhar e não tive nenhum tempo à espera, acabei e comecei. E em setembro estava a ser convidado para dar anatomia numa escola de estética, né? E então eu só pensava assim, tive para chumbar e agora vocês convidaram para dar anatomia. E então tive que me dedicar a estudar, tipo aí uns 3 meses a estudar aquilo antes de começar, com os diapositivos, e eu pensava assim, o que eu não estudei na faculdade vou ter que estudar agora. Então todos os anos eu dava o curso de anatomia às diferentes turmas 2 vezes por ano. Na terceira vez que eu fui dar, eu já dominava a anatomia melhor que o meu professor. Eu só pensava assim, se o meu professor soubesse que eu estava a fazer isto, ele ficaria tão orgulhoso de mim, porque pensava, este aluno foi muito dedicado e está aqui a pôr toda em prática tudo aquilo que é da anatomia. Então esta é a ironia do destino. Claro, mas é o trabalho, o estudo, a dedicação é determinante? É determinante, faz toda a diferença. Nós podemos ter a paixão, e a paixão é uma química que nos vai nutrir, que nos dá a motivação de progredir. Mas se não tivermos um trabalho, a paixão é um ato falhado. Imagina que vamos começar uma corrida. Só interessa quem passa a meta. Claro. Seja em último, seja em primeiro, seja a mesma, o que interessa é passar a meta. Então qual é a diferença do primeiro para o último? Foi toda a dedicação do processo que ele fez antes de lá chegar. Então os pequenos sacrifícios que nós possamos fazer é que nos possam fazer progredir e alcançar. Então eu não sou apologista do sacrifício, mas sou apologista que há pequenos sacrifícios que teremos que fazer para alcançar algo de melhor. Acho que nos habituámos muito a trabalhar sem metas, sem objetivos, sem primeiro, segundo e terceiro. Então eu questiono muito a situação que é, só interessa participar, não é? Então vais-te deitar numa marquesa de um bloco cirúrgico com o cirurgião que só participou no curso ou com aquele que foi o melhor. Claro. Então aí já dissemos que, eu quero escolher o melhor. Então, mas se estamos aqui para participar em tudo o que existir na nossa vida, quando sentares numa marquesa de um bloco cirúrgico, o que interessa é quem te for atender que participou no curso. Não se dedicou, não entrou numa paixão, no interesse de dar o melhor. Esse bastidor da nossa vida é que faz toda a diferença no palco da nossa vida. Então os melhores que têm sucesso são os que têm um bastidor bem trabalhado. São os que têm um bastidor bem organizado, bem planificado, bem evoluído. Sem dúvida. Interessante. Já compreendemos que na vida existem cadeirões. Existem cadeirões. E estes cadeirões que nos levam e que nos podem levar a sermos cada vez melhores. Mas bem, já conhecemos um pouco do Nelson Oliveira. Vamos agora fazer aqui uma pausa. Convido-vos para ficarem daí, que voltamos já a seguir para a segunda parte desta
esta conversa fora da caixa, onde vamos compreender o que é que hoje o Nelson Oliveira faz. Sabemos que é enfermeiro, mas saber mais sobre o que ele faz, que é o importante. Muitas vezes nós temos conhecimentos, mas o que é que fazemos com esses conhecimentos, com essa dedicação? Daí voltamos já a seguir nesta conversa fora da caixa. Conversas fora da caixa, aqui na Rádio 100% Positiva. Cá estamos de volta nestas conversas fora da caixa. Aqui quero-vos relembrar que esta conversa vai ficar aqui na Rádio Pensar Fora da Caixa, vai ficar em podcast e depois também pode acompanhar-nos no YouTube. Eu sei que esta conversa tem interesse, como tal, pode partilhar e ouvir e reouvir. Nelson, depois desta passagem começas a trabalhar e a saúde mental foi sempre algo importante? A saúde mental foi uma surpresa. Foi? Porque eu sempre fui dedicado e sempre queria o pré-hospitalar, e quando entrei no hospitalar eu queria o cirúrgico e o intensivo. E então eu queria sempre algo que me desafiasse sempre os meus limites. E então eu estive nos cuidados intensivos pós-cirúrgicos e estive em bloco ambulatório e essas coisas assim. E à medida que eu investia nesse sentido, eu começava a sentir, e isto quase pode parecer arrogância ou falsa de humildade, mas é a experiência que eu tive, é como se eu dominasse o tema e ele deixava de me nutrir. Então, mais uma vez, a minha criança criativa dizia, o brinquedo é bom ao início, mas depois deixa de me nutrir. Então, eu já era fã de um grande terapeuta, que não posso dizer terapeuta, mas psicoterapeuta, psicólogo nacional, que é o Dr. Alberto Lopes. Eu tinha o primeiro livro que ele lançou, eu devia ter pai 16 anos, em que lia o livro dele de hipnose. Foi um dos primeiros livros que ele editou, e esse livro penso que me marcou muito, ou que me alinhou para aquilo que eu já tinha esquecido dessa idade, os 15, 16 anos, quando tinha esse livro. E então eu apaixonei-me pela saúde mental e psiquiátrica no momento em que eu percebi que a saúde mental ela não tem teto, ela é inacabada. Então eu iria entrar num processo ou numa linhagem de investimento dentro da ciência humana que dificilmente me eu ia cansar, dificilmente me eu ia limitar. Ou seja, a profundidade da mente humana é tão gigante que ainda hoje andamos para perceber como é que trabalha, não é? Claro. E toda a ciência ou tecnologia que evoluiu ainda não temos nada definido ou concreto em relação à mente humana. Então isso tornou-se apaixonante. Então eu comecei por investir em 2006 em algumas áreas diferentes, como a PNL e outras áreas dentro dessa programação neurolinguística e terapias dentro das alternativas. E depois inscrevi-me na Faculdade de Medicina e tirei a pós-graduação de hipnose clínica e aí comecei a apaixonar muito mais. Especializei-me em saúde mental e psiquiátrica, fiz o curso de especialização de psiquiatria e fiz um mestrado em saúde mental e psiquiátrica. Então aqui comecei a juntar todo um conjunto de terapias alternativas com uma justificação clínica para se aplicar. E aqui começou o crescimento dentro desta área e a dedicação a toda a saúde mental e psiquiátrica e dediquei-me a toda a profundidade. No hospital onde eu estava, pedi para mudar de serviço e fui ter uma clínica de psiquiatria de internamento de agudos, onde aprendi muito sobre a fase da agudização da doença mental, ou seja, é a porta de entrada. Se houvesse uma urgência de psiquiatria, é essa fase em que recebemos as pessoas com os primeiros surtos, com as primeiras doenças ou com situações de descompensação. E eu acredito que isso me tenha dado um background bastante grande de perceber a mente humana, em que hoje podemos estar aqui os dois a falar como se nada se passasse, pegamos num carro, chateamos com uma situação e de repente estamos com um surto de uma violência extrema ou uma psicose ou outros estados de emoções bastante intensas e agudas, e aparentemente somos normais e normalizados e de repente passamos a ter um processo impulsivo, reativo, com emoções negativas dentro de nós. Então percebi nitidamente que a nossa saúde mental é como a casca de um ovo. Se não o seguras com muita calma e tranquilidade e equilíbrio, tu vais partir. E quando ele parte é muito difícil voltar a colar uma casca de ovo, já para não dizer que tudo o que possas destruir que está lá dentro. Então é esta sensibilidade extrema que nós temos numa saúde mental e psiquiátrica num mundo
que é todo ele é um outdoor de emoções de medo. Claro. Digamos, a televisão, tudo é emoção de medo. Os programas mais vistos são os que fazem mexer as emoções mais profundas, que não são as de amor, as de felicidade, não são as de terror, são as de assassinos, são as de explosões. O filme que não tenha uma explosão não se torna ação. Ora, Um bocado assim. mas todo esse trabalho e todo esse estudo que fizestes ao longo da vida e que continuas a fazer, naturalmente, leva-te a chegar ao local onde estás hoje, ou seja, àquilo que fazes hoje, que trabalhas a hipnoterapia, a hipnose. É muito importante para ti. A evolução deste sentido evoluiu toda para a hipnose, porque mais uma vez eu comecei a sentir que a hipnose é o que me permitia trabalhar toda a área mais profunda da nossa mente. E a pós-graduação na Faculdade de Medicina deu-me ali uma grande estrutura, mas também todas as formações extras feitas com boa formação que temos a nível nacional sobre o tema, e ela é reconhecida lá fora como somos uns dos melhores. Não temos lá fora os melhores, em Portugal temos muito bons terapeutas e formadores nesta área, e foi aí que eu me comecei a apaixonar pela hipnose, que era uma forma rápida de atingir um processo de terapia no paciente. Ou seja, era... Sabes, o bom e o rápido, que a gente costuma dizer, depressa e bem não faz ninguém, não há ninguém, coisa. Mas aqui o depressa e bem, ele existe. E então a hipnose apaixona-me profundamente porque ela trabalha de uma forma depressa e bem. O paciente que chega com um processo ou um problema que possa ter, a gente consegue o desenvolver. Então, aí no ano 2016, eu já praticava hipnose a título de consultório privado. Meu consultório. Em 2016 integrei uma equipa que faço hoje parte, da Clínica Doutora Rosa Basto, e que temos 3 unidades, Lisboa, Porto e Leiria, e foi em Leiria que eu estou a gerir e orientar essa unidade já desde 2020, no pós-Covid. Se nós formos analisar, hoje fala-se muito em saúde mental. Sim. Fala-se... Será que nós estamos preparados para sentirmos a necessidade dessa saúde mental? Eu penso que nós andamos um pouco anestesiados com alimentos fúteis, e um deles é as redes sociais, alimentos fúteis que são os presentes monetários que a gente possa ter, e esses alimentos fúteis acabam por ser futilidade de emoções que são anestésicos das frustrações interiores. Então a vulnerabilidade, que é uma característica humana e saudável, a vulnerabilidade é uma característica humana saudável que nós temos que ressignificar e evoluir. Transformamos vulnerabilidades em doenças mentais. Então um grande amigo meu que também trabalha na nossa clínica, que é o Dr. Emanuel, que é neuropsicólogo, e ele, num dos discursos que ele diz, é muito bem, nós tornamos banal a doença mental, mas também acabamos por esconder nos nossos bastidores. Dá quase a sensação de que quem tiver uma patologia mental é discriminado social, ou escondemos. Podemos ter um filho com déficit de atenção, ou podemos ter um filho com uma ansiedade extrema, ou tenho uma mulher que é deprimida, ou tenho uma filha com anorexia, quer esconder isso da sociedade. Mas também há um extremo, que é tornar isso de tal forma banal, que se a minha criança tiver há 15 dias que não quer comer porque ela está num desenvolvimento corporal, que não é nenhuma patologia, eu já estou a correr com ela para um determinado lugar em que lhe deem um diagnóstico de anorexia nervosa, e pronto, a partir daí a criança é analisada durante um ano e meio como se tivesse uma patologia. Então, às vezes acho que perdemos um pouco aqui os extremos da situação. Quanto à situação da doença mental, ela é presente, ela existe, mas ela também é tratável. Claro. Eu nunca vi tanto paciente com estados de ansiedade. Sim. Ansiedade profunda, e quase que dá a sensação que, às vezes, a brincadeira, eu costumo dizer ao paciente: se eu me vestisse de branco, metesse búzios e cartas, as pessoas iam achar que eu tinha dons ou qualidades de adivinhar a vida das pessoas. Mas é como se alguém chegasse ao pé de mim a tossir e com gripe, e eu dissesse os sinais e sintomas que ela pudesse ter. É ciência, e aqui neste caso é neurociência. Então esta saúde mental foi muito estigmatizada no passado, e agora acho que ela está a ser um pouco banalizada, ou seja, do sentido em que tornou-se fútil falarmos da doença mental, ou até pode-se parecer clichê ou chique eu ter uma determinada patologia mental para dizer às pessoas, ou até que me possa permitir entrar tarde no trabalho ou sair cedo do trabalho, ou
Se eu estiver sentado numa reunião e se me começarem a dizer coisas que eu não gosto, se eu me levantar da reunião e me for embora, toda a gente vai gritar em coro: ele tem um déficit de atenção, então é normal que isto aconteça, vamos deixar e progredir. Não, isto não é normal, isto é tratável e as pessoas têm que ser responsabilizadas nesse tratamento. Sim, ao fim e ao cabo coloca-se um rótulo, um post-it. Exatamente. E a partir dali passa a ser normal. Claro. Observamos isso muito nas nossas crianças. Temos as turmas A e as turmas B. Mais uma vez, quem é que vai ser o cirurgião que me vai atender? Foi o que pertenceu à turma A ou à turma B? Claro. É porque o da turma B também pode ser neurocirurgião, também pode ser cirurgião, também pode ser tudo isso. Só que se a progressão de escola foi diferente, quem é que me vai atender? Sim, sim, sim. Então nós acabamos por colocar esses post-its, mas depois não temos uma resposta de responsabilização dessa evolução. Isso é preocupante. Provavelmente quem nos escuta e quem nos vê pode ter uma visão ou um mito da própria hipnose. Sim, exatamente. Boa, essa foi boa. Então, queres desmistificar ou falar um pouco do que é, afinal, a hipnose e que depois pode ser utilizada como hipnoterapia, é exatamente, assim? Exatamente. Então, a hipnose é um processo de alteração da consciência. Só que nós evoluímos muito a ver a hipnose nos filmes, na forma como era utilizada a hipnose. Então, o fazer de galinha, o esquecer o nome, falar outra língua, ou até ter um processo de teatralização em que a pessoa incorpora emoções ou sentimentos que ela jamais iria ser ou ter. Pensamos que, num processo clínico isso também irá acontecer. Muitas vezes o paciente tem um mito de que se eu tiver um cadeirão eu vou dormir, eu vou adormecer profundamente. Nada disso acontece. Em hipnose clínica, que é uma hipnose terapêutica, nós trabalhamos estados emocionais. E de agradável aquilo não tem nada, porque nós vamos estar com 2 dedos na ferida e ainda dizer à pessoa para ela se aprofundar mais, não é? Enquanto que numa hipnose de palco tudo é agradável e certas áreas da personalidade até gostam de teatralizar um pouco, sentem sedução em fazê-lo. Então numa hipnose clínica ninguém dorme, ninguém perde inconsciência, nem tão pouco a pessoa é liderada pelo terapeuta, pelo contrário. Eu comparo muito a hipnose à cirurgia. O cirurgião é o paciente. É ele que traz a patologia e ele que se vai operar. O anestesista é o terapeuta. E o terapeuta o que vai fazer, neste caso através da hipnose, é dar processos anestésicos emocionais à pessoa para ela conseguir elaborar uma tese interior de retirar a dor ou ressignificá-la. Então, nós todos conseguimos arrancar dentes. Os que forem anestesiados certamente são menos dolorosos. E essa anestesia chamamos-lhe hipnoterapia. Sim, sem dúvida. Mas bem, vou convidar-vos para fazermos aqui mais uma pausa, voltamos a seguir, porque vão haver aí algumas ideias, algumas sugestões e mais alguma coisa fora da caixa. Então, ficamos por aí, voltamos já a seguir. Joaquim Sobreiro Duarte conversa com pessoas que de uma forma ou de outra impactam as nossas vidas. Ora, bem-vindos a esta terceira parte desta conversa fora da caixa. Hoje estamos a falar com Nelson Oliveira, um especialista na área da hipnose clínica, e já nos deu aqui uma ideia do que é efetivamente a própria hipnose, esse mito. As pessoas quando chegam até ti através e vão para fazer hipnose, as pessoas vão com alguma resistência ou nem por isso? Sim, é mais comum a resistência, é mais comum os mitos, é mais comum as crenças. Ainda há uma associação da hipnose a um estado místico, como se o terapeuta tivesse uns dons místicos de conduzir a pessoa naquilo que a pessoa quer ser conduzida, digamos assim, porque ela sempre quer ser conduzida. E então atribui-se quase que um misticismo à área da neurociência. Existem ainda pessoas que têm muitos mitos agarrados à hipnose, que vão dormir, podem não voltar, mesmo que a gente esteja na época que estamos a viver e com o conhecimento que estamos a ter. Estas situações ainda acontecem. Na realidade, esta promoção a nível cinematográfico, ela foi tida durante vários anos, então é normal que isto ainda exista. Mas na realidade começa-se a observar uma grande abertura, mesmo de pessoas de diferentes idades, ou seja, podemos dizer assim, os mais novos aderem mais a estas terapias. Os mitos estão presentes em todas as idades.
E as crenças estão presentes em todas as idades. O que é curioso é eu observar que eu tenho pacientes, muitos deles com mais de 70 anos, e aqui significa que onde eles teriam mais crenças místicas, ou até situações de receio do que pudesse acontecer, eu observo que cada vez mais as pessoas se entregam a este tipo de terapia, né? E a idade que estou a utilizar nem estou a dizer que sejam velhos ou sejam novos, estou a dizer que a forma educacional que eles tiveram na sua fase de desenvolvimento de personalidade foi completamente diferente daquilo que hoje estamos a ter. Então as nossas crianças hoje têm um acesso a conhecimentos e sabedorias que nós não tivemos, né? Então nós, para termos aquela situação, tínhamos que ir para uma biblioteca. Hoje em dia o Google, e mais evoluído, que é a inteligência artificial, sem sair para lado nenhum, tem toda a inteligência que eles quiserem ter. Então essa forma como as pessoas ainda chegam ao consultório ainda se observa, não tão... Já trabalho nisto quase há 20 anos, não é? É engraçado, quase há 20 anos. E em clínica de hipnoterapia, vou fazer, nesta clínica em concreto, vou fazer 10 anos. Para o ano que vem, engraçado. Então observa-se ao longo do tempo um decréscimo destes mitos, mas não assim tão decréscimo como eu gostaria que fosse. Ou seja... de qualquer forma, a hipnose leva alguém que nos escuta e que nesta altura tem algumas crenças, provavelmente algumas que diz que tem algumas limitações, não é? Que tem aí. Será que isso é algo que através da hipnose clínica possa ser... A hipnose é um processo muito rápido a encontrar o estado emocional. Ou seja, toda a patologia tem um estado emocional. Toda a patologia de saúde mental tem um estado emocional. E as psicossomatizações são também doenças, sinais e sintomas físicos com emoções associadas. Então a hipnose tem esta vantagem de um aprofundamento de onde nasceu esta emoção. Então atribui-se uma ressignificação da dor. A pessoa que traz um estado emocional indesejado negativo, como por exemplo uma ansiedade, nós o que vamos fazer é uma investigação de onde é que esta ansiedade criou um padrão e onde é que houve um momento de decisão inconsciente de manter esse padrão. E nesse momento em que foi criada uma programação emocional dentro da mente inconsciente. E essa programação emocional pode desencadear na pessoa reações, comportamentos, capacidades, habilidades desejadas ou indesejadas. Então quando a pessoa traz um processo patológico que queira libertar, nós fazemos esse tipo de investigação. O facto de o fazer com a pessoa com uma alteração de consciência significa que a pessoa está de olhos fechados e está a sentir, a ver, a ouvir estados interiores que ela possa ter presenciado na vida, onde na memória consciente já foram apagados. Ou seja, eu já não me recordava de na minha infância ter vivido aquilo. Eu já não me recordava de quando estava na escola primária ter vivido aquela situação. A recordação está lá, está guardada na mente inconsciente. Então, através da hipnose, há uma facilidade de aceder a esse material recalcado na mente inconsciente e ressignificá-lo. Então, a libertação de estados emocionais, mentais, reações, comportamentos que antes eram patológicos, ele torna-se mais rápido, porque nós vamos diretamente à fonte, à raiz da situação. Sim. Essa é a grande vantagem. Sim. Daí ser uma intervenção, se pudermos dizer, mais rápida e mais eficaz. Exatamente. Acaba por ser uma intervenção muito rápida e profunda, voluntariada, porque a pessoa sempre dá a cedência de o poder fazer, ou seja, a pessoa colabora como se fosse um processo de meditação em que ela é o cirurgião, são dois terapeutas que estão naquela sala, que é o hipnoterapeuta, neste caso o clínico, não é? Claro. E o paciente. Os dois vão interagir com a emoção do passado, nessa linha do tempo do passado que foi construída. Então os dois vão ter uma ação direta na situação. E aqui é que é curioso, que é que a pessoa vai redescobrir uma voz interior de ressignificação. A voz interior que ela possa ter dentro dela, que é um pensamento acelerado, criativo, negativo, que sempre lhe está a dizer não és, não vais conseguir, nada vai dar certo, ela começa a ter uma voz dentro dela que lhe vai dizer vamos conseguir, vamos mudar isto vai dar certo. Então esse processo acaba por ser profundo e construído pelo terapeuta e pelo paciente. Ou seja, é um ato, uma intervenção profunda em que os dois vão elaborar, vão tecer uma nova sinapse mental, um novo comportamento mental. E essa é a grande vantagem que a hipnose possa oferecer. E já agora algumas questões que por vezes se coloca, que é a questão em vícios. Por exemplo, ainda há dias alguém me questionava se para parar de fumar a hipnose pode ajudar.
Sim. Todas as adições é uma complexificação de uma ansiedade. Ou seja, nós temos uma porta de abertura que é a ansiedade e depois temos um conjunto de doença mental típica que nasceu da ansiedade. Quando nós vamos para a adição, é mais uma situação que nasceu da ansiedade. Tristeza, culpa, raiva, medo pode sustentar essa adição. Ela é tratável com a hipnoterapia, mas mais uma vez a pessoa tem que ter a decisão que o quer libertar. Quando nós falamos numa adição, a pessoa tem um processo de libertar dopamina, que é um estado de prazer desejado, através de um consumo adicto. E então a luta interior é eu substituir uma dopamina de adição por uma dopamina de um prazer pela vida, como um hábito de viver, um hábito, uma rotina de viver. E este é o maior conflito que existe dentro da pessoa, é porque o cérebro sempre age para um estado positivo. E eu comecei a convencer o meu cérebro de que fumar ou beber é um estado positivo. Então o cérebro fica confuso, porque é como se eu sempre que fumasse eu liberto um estado de prazer, mas porque eu ensinei ao meu cérebro que sempre que fumo liberto um estado de prazer. Então a desconstrução desta situação, incorporando outros hábitos e rotinas, ela tem que entrar. A hipnose é um pouco mais rápida do que isto, mas as adições é um dos exercícios mais desafiantes para todas as terapias. Porque e nós temos um Nobel que foi-lhe retirado, o nosso Nobel de Medicina foi português, que era a retirada de uma parte cerebral responsável pela adição, mas não se conseguiu retirar o hábito e a rotina de o fazer. Não é? Claro. Então quando nós trabalhamos com a hipnose é possível libertar a adição de uma substância, colocando outro tipo de adição, prazer pela vida, bem-estar pela vida, e hábitos e rotinas de prazer. É possível, mas neste concreto tema, a pessoa tem que querer. E digamos que todos os outros também queremos, mas à partida, quando eu sou doloroso num determinado sentido, obviamente que eu quero prazer. Só que nós estamos a lutar com um prazer que a pessoa se instruiu. Ou seja, ressignificar ao fim e ao cabo o prazer. Exatamente. Ou seja, dar outro prazer para aquele ato. Mais sustentável e de duplo ganho, em que a pessoa ganha e os outros ganham. Sim. Porque na realidade, quando a gente compra tabaco, só uma pessoa é que ganha, é quem o vende. Os outros é sempre a perder, incluindo a própria saúde que a pessoa vai perder. Sem dúvida. Nelson, quem quiser... quem tiver interesse em acompanhar-te, como é que o pode fazer? Além de já percebermos que estás na clínica da doutora Rosa Bastos em Leiria. Yeah. Ora bem, na clínica Rosa Bastos de Leiria temos as consultas disponíveis, né, pelo próprio site da clínica, que está disponível escrevendo no Google, vamos encontrar. Mas depois temos outras práticas que é muito interessante, e das coisas todas que já falámos hoje também, que é, temos ali 2 podcasts, um que é o Conversas Improváveis, que é meu, individual, que gravo com alguns temas crassos, ou seja, temas, cursos que ajudam ao desenvolvimento pessoal, de situações que estão a decorrer, e aí pela minha página pessoal, pelo YouTube ou Spotify está lá disponível. E depois temos outro também muito interessante, que é os Conversas da Mente, e os Conversas da Mente é um processo de entrevista em que são abordados temas profundos, atuais, usuais, que nós vamos tendo. Basicamente é como se estivéssemos a expor as situações que estamos a ter, mas sempre com uma sugestão terapêutica, ou seja, todas as exposições nestes 2 podcasts, eles têm sempre intervenção terapêutica. Não é tanto expor ou comentar uma situação que está a decorrer, mas é toda a pessoa que observar e estiver atenta à situação vai receber indicações terapêuticas para aplicar na sua vida. São 2 formas que podem acompanhar, claro. Claro. Entretanto, se tivesses uma mensagem para deixar a quem nos vê e quem nos ouve, qual é que seria a mensagem, o despertar que se poderia deixar? O despertar da mente. O despertar da mente, eu penso que seja este o grande desafio da nossa era. O despertar da mente é muito nós encontrarmos onde é que nós guardamos durante todo este tempo as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades. O despertar da mente é muito o que é que está escondido dentro do nosso armário, que estamos sempre a adiar esse processo de cura, esse processo de transformação. É neste despertar da mente que nós podemos ter a coragem de ser super-heróis da nossa vida e não depender do exterior para curar o nosso interior. Toda a terapia é um coadjuvante que pode ajudar a pessoa a construir a vida que quer ter, mas é sempre a pessoa que decide reacordar-se e ascender naquilo que quer fazer. Claro. E essa é uma decisão que as pessoas têm. É uma grande decisão.
E eu acredito que as altas clínicas na saúde mental, que não há uma alta clínica, há um processo clínico que fica finalizado, mas depois há um follow-up, como tudo na vida, e não tem que ser com o terapeuta, pode ser até com a pessoa a praticar desenvolvimento pessoal, mas a decisão é o primeiro processo de cura. Quando a pessoa marca uma consulta, ela já decidiu tratar, já decidiu curar. Há pacientes que eu digo assim, 50% do seu problema ficou no momento em que você entrou esta clínica para dentro a decidir que eu quero trabalhar isto. Eu estou num relacionamento tóxico, eu quero trabalhar isto. Eu ainda hoje fumo 20 cigarros, eu quero trabalhar isto. Eu tenho um filho que não consigo comunicar, eu quero trabalhar isto. É nesse processo de decisão, quanto maior a sua convicção de decisão, maior o processo de cura, mais rápido o processo de cura. Essa decisão faz toda a diferença. Muito bem. Qualquer um de nós pode tomar uma decisão, como a decisão de poder partilhar este podcast e de acompanhar o Nelson Oliveira. Nelson, estamos a chegar ao final desta nossa conversa. Claro que este é um despertar, um despertar de mentes. Quero agradecer-te o facto de poder estar aqui e naturalmente quem nos escuta também agradecer a oportunidade que nós todos tivemos de escutar um homem um profissional que é dedicado, de excelência e que desenvolve e ele não tem paixão, ele ama o que faz. É verdade, eu é que agradeço de coração estar aqui com muita emoção. Sou teu fã e sempre serei, admiro-te muito em tudo o que tu fazes e este é mais um grande projeto. Obrigado igualmente, é recíproco. E agora vamos chegando ao final, por isso obrigado por ter estado connosco, por ter ouvido, por ter sentido. Esperamos que esta conversa tenha despertado algo bonito dentro de ti. Um pensamento, quem sabe uma pergunta, uma vontade e provavelmente uma decisão, porque quando alguém muda por dentro, o mundo à volta também muda. Por isso fica marcado o encontro para a próxima semana, onde vamos ter mais conversas fora da caixa. Recordo novamente que pode partilhar esta conversa, pode ir ao YouTube da Pensar Fora da Caixa, vai ficar em podcast e quem sabe um destes dias podermos nos encontrar novamente. Cada história é um convite para ser mais humano. Até breve.